Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo, glória a Deus, e nós estamos aqui online para estar passando uma mensagem de Deus para o seu coração. Que essa mensagem encontre guarida no seu coração e que Deus possa falar com você, como falou comigo quando eu estava fazendo. Eu quero falar sobre o Salmo 91. O Salmo 91 são 16 versículos e deste Salmo eu quero fazer duas mensagens para você, sendo que a primeira será hoje e nós vamos ficar só no versículo 1 e vamos ver o que Deus vai falar conosco. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A mensagem que eu quero trazer para o teu coração é sobre a proteção de Deus em meio aos perigos e tempestade da vida. O versículo 1 do Salmo 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O tema principal, ou o tema central do Salmo 91 é a proteção de Deus em meio aos perigos e tempestade da vida. Deus nunca prometeu para os seus servos um mundo livre de perigos, de tempestades. Mas Deus promete nos ajudar em meio aos perigos e tempestades da vida. Sempre que enfrentamos dificuldades, provas, tribulações e aflições, podemos crer nesta promessa do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando o salmista escreveu o que habita no esconderijo do Altíssimo, o salmista não estava falando de usar Deus ou a sua palavra como amuleto, ou dizendo para você deixar sua Bíblia aberta em casa neste Salmo 91. Quando o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está falando de habitar, Glória a Deus. de permanecer, Graças a de Deus. viver. Aleluia. Amém. Em outras palavras, quem vive à sombra do Altíssimo, quem permanece à sombra do Altíssimo, este será protegido e guardado por ele. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Entendam bem, meus irmãos. Graças a Deus. O salmista não está dizendo que o crente que vive no esconderijo do Altíssimo será livre de ter aflições, de lutas, de tempestades. Não. Mas ele está dizendo que para experimentar a segurança e proteção que existe em Deus, é preciso mais do que ler o Salmo ou deixar a Bíblia aberta em cima da estante no Salmo 91. É preciso conhecer o Deus do Salmo 91. É preciso viver escondido em Deus. Aleluia. Duas palavras se destacam neste primeiro versículo: esconderijo e sombra. O que é um esconderijo? É um lugar secreto em que se esconde alguém ou qualquer coisa, lugar para onde alguém foge em busca de segurança. Quando colocamos a nossa fé em Deus, Ele se torna o nosso esconderijo, a nossa proteção,
o nosso amparo, o nosso refúgio. O esconderijo é aquele lugar de intimidade com Deus em oração e comunhão. Amém. Graças a Aleluia. Quando dizemos esconderijo do Altíssimo, devemos entender que a palavra Altíssimo é um título para Deus. Por mais de 30 vezes no Antigo Testamento, a Bíblia usa este termo, Altíssimo, para se referir ao nosso Deus. Existem pessoas que se orgulham por habitarem em mansões ou uma casa luxuosa, mas eu e você habitamos no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Quem habita no esconderijo do Graças a Altíssimo? Deus. Somente aqueles que aceitam aquele que é morador no esconderijo do Altíssimo como seu legítimo e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quando falamos de esconderijo, descobrimos que existem pelo menos 3 classes de pessoas. Os que estão escondidos em Deus. A primeira classe. Existem ocasiões em que Deus esconde os seus servos. Aleluia. E Ele os esconde com propósitos específicos. Glória a Quando Deus. lemos 1 Reis, Glória a Deus. capítulo 17, encontramos a história de um homem que foi escondido por Deus e escondido em Deus. E glória Quem a é Deus. esse homem? O profeta Elias. Elias se apresenta diante do rei Acabe e profetiza que não vai chover por 3 anos e 6 meses. E Deus manda ele se esconder, dizendo assim: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis 17, versículo 3. E quanto aos 3 anos e 6 meses de não chover, você pode conferir em Tiago 5, versículo 17 e 18. Observe bem, foi Deus que mandou Elias se esconder. A rede de investigadores de Acabe não pôde encontrar Elias. Por quê? Porque quando Deus esconde você, você está escondido, meu irmão. Oh, glória a Deus. Quando Aleluia. Deus protege você, você está protegido. Aleluia. Você não precisa ter medo quando está debaixo do programa de proteção de Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Graças a Deus. Ei, o diabo, ele vai te procurar. As lutas vão te procurar, mas não vão te encontrar, porque você está escondido em Glória a Deus. Deus. Aleluia. Repita assim Jesus. comigo. Foi Deus que me escondeu. Foi Deus quem me escondeu. Eu estou guardado Eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. no esconderijo do Altíssimo. Amém. Aleluia. Mas qual a razão de Deus mandar Elias entregar uma mensagem profética para Acabe e depois mandar ele se esconder? Deixa eu te dizer uma grande verdade nesta mensagem, nesta noite. O lugar onde Deus esconde os teus servos é sempre um lugar de preparação e provisão. Quase todas as vezes que Deus está preparando homens e mulheres para grandes tarefas que estão por vir, Ele os manda para um esconderijo. Aleluia. Existem vários exemplos bíblicos de pessoas que ficaram escondidas em função dos propósitos de Deus. Exemplos. José ficou 13 anos escondido antes de se tornar governador do Egito. Moisés, quando nasceu, primeiro, ele ficou 3 meses escondido por sua mãe, Joquebede, para não ser morto por Faraó. Êxodo 3:2 diz que Moisés era formoso, mas estava escondido. Quem sabe você também é formoso, tem um ministério formoso, tem um dom formoso, mas está escondido. Não se entristeça com isto. Deus está te escondendo porque está te preparando para te usar nas mãos dele. Aleluia. Glória a Deus. Depois Glória a Moisés Deus. foi criado no Egito por 40 anos, mas por matar um egípcio teve que fugir e se esconder no deserto. Mas lá no deserto, Deus estava preparando Moisés para ser um instrumento
em suas mãos. É, Jesus. Até Jesus, meus queridos, até Jesus, antes de começar seu ministério, ele ficou escondido em Nazaré até completar 30 anos de idade. Elias ficou escondido no ribeiro de Querite, onde Deus o enviou e o guardou. Ali naquele lugar, escondido de tudo e de todos, Deus estava trabalhando o caráter do seu profeta. Aleluia. Havia um propósito de Deus em mandar Elias se esconder naquele ribeiro. Conforme Elias olhava para as rochas, aprendia sobre a rocha da salvação. Quando via as árvores, lembrava-se das palavras do salmista que diz que as árvores plantadas junto aos ribeiros iriam florescer e dar fruto a seu tempo. Conforme observava o riacho borbulhante, descobria que do interior do seu coração poderia fluir rios de água vivas. Conforme avistava os corvos que vinham lhe trazer comida, ele sentia a providência do Senhor e aprendia a depender dele. Deus enviou o profeta para um lugar que por natureza o protegeria da seca. O riacho era a provisão natural para Elias. Mas também havia um estoque de provisão sobrenatural para Elias. Deus disse a ele: dei ordem aos corvos para te alimentarem. Se você está no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Deus vai cuidar de você nesse esconderijo. Oh, glória a Ele Deus. pode usar a provisão natural. E se for preciso, ele usa também a provisão sobrenatural. Graças a Deus. No esconderijo do Altíssimo não vai faltar nada para você. Fique no lugar onde Deus te escolheu. Se você está escondido em Deus, escondido pelos propósitos de Deus, confie que Ele vai satisfazer suas necessidades. Amém. E Ele Jesus. tem mais. Oh, Senhor. E tem mais. Ele vai providenciar a saída do seu esconderijo no tempo que Ele aprover. Esteja certo disso. Graças a Deus te escondeu para que você possa ter provisão e aprendizado. Enquanto a tempestade está passando, você está crescendo e sendo guardado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é isso que o salmista Davi disse? É isso mesmo. Pois no dia da adversidade me esconderás, e no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. Aleluia. Salmo 27, 5. Glória a Deus. Segundo, os que estão escondidos de Deus. Existem aqueles, meus irmãos, que por um propósito de Deus estão guardados no esconderijo do Altíssimo. Estão escondidos em Deus. Até chegar o momento certo de sair do esconderijo, até passar as tempestades, estão guardados e protegidos no esconderijo. Mas, infelizmente, existem também aqueles que tentam se esconder de Deus e dos seus propósitos. Eu preciso te perguntar, onde você está escondido? Nós temos exemplo, Adão. Adão escondeu-se de Deus. Escondeu-se de Deus por desobedecer a sua ordem. E a palavra nos fala, porque ele havia pecado. Gênesis 3, versículo 8 ao 10. Existe o Saul. Escondeu-se entre a bagagem por medo de assumir o trono. Há pouco tempo nós tivemos esse estudo lá na igreja. E nós até enfatizamos muito essa escondida aí de Saul. A covardia de Saul ali, se escondendo entre a bagagem, com medo de assumir o trono. 2 Samuel 10, 22. Terceiro,
o próprio profeta Elias escondeu-se por medo da rainha Jezabel. 1 Reis 19, versículo 1 ao 10. Quarto, o profeta Jonas. O profeta Jonas escondeu-se porque o seu coração endureceu contra a cidade de Nínive. É verdade. Jonas 1, 4. Jonas 1 e 4, 1 ao 4. O rei Davi também foi um que se escondeu. Ele se escondeu na caverna com medo do rei Saul. 1 Samuel 21, 10 ao 1 e 1 Samuel 22, versículo 1, Aleluia. 5. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma grande verdade. Ninguém se esconde nos olhos de Deus. É verdade, Jesus. Você pode esconder do seu pastor. Você pode se esconder dos obreiros. Você pode se esconder até do seu ministério. Você pode se esconder da sua esposa. Você pode se esconder do seu esposo, da sua família. Mas de Deus nada e nem ninguém pode se esconder. Glória a Aleluia. Deus. Por quê? Glória a Porque Deus. os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. E Ele vê todos os seus passos. Aleluia. Glória Jó a Deus, 34, aleluia. 21. A palavra nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Aleluia. Para onde eu irei? A palavra diz, para onde eu irei? Ou para onde me irei? Do teu espírito. É. Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará Aleluia. e a tua destra me Glória a susterá. Deus, Jesus. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são como para ti as mesmas coisas. É verdade. Salmo 139, versículo 7 ao 12. E não há nada encoberto, meu irmão. Não há nada encoberto diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aleluia. Glória a Deus. Aos olhos daquele que temos que tratar. Hebreus 4, 13. Há dias, meus queridos, há dias na nossa vida que o único desejo que nós temos é de fugir e de se esconder. Fugir dos problemas, das pessoas. E às vezes, se pudéssemos, nos esconderíamos até de nós mesmos. Não é verdade? Mas, mesmo que você tenha vontade de esconder, nunca tente, meu querido, nunca faça isso. Nunca tente esconder-se de Deus. É, aleluia. Deus está te chamando e dizendo, chegai-vos a mim, e Ele se chegará a vós. Oh, glória, aleluia. Tiago 4, Graças a 8. Deus. Graças a Deus. Deus sabe da nossa tendência natural de fugir, de tentar se esconder. Por isso preparou um esconderijo perfeito para nós. Glória. A sua presença. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quando fugimos para a presença de Deus em oração, somos fortalecidos pelo Senhor para enfrentar os nossos problemas, encarar as pessoas e assim mesmo de forma segura e tranquila. Não se esconda de Deus, mas se esconda em Deus. Aleluia. Glória a Aquele que Glória a habita no Deus. esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é uma sombra? Eis aí a segunda palavra
que eu quero te falar, que está no primeiro versículo. A sombra. Uma sombra é uma região escura formada pela ausência parcial de luz, conforme o dicionário, proporcionada pela existência de um obstáculo. A sombra é algo inexistente, meu querido. Porém, é o nome que damos para a ausência da luz. A silhueta é formada quando um corpo bloqueia a luz. Portanto, pode ser considerado incorreto dizer que um objeto produz luz. O objeto bloqueia a luz. Ou seja, um objeto produz sombra. O objeto bloqueia a luz. Mas, o que é a sombra? O que é a sombra do Onipotente? Várias vezes a Bíblia fala sobre a sombra de Deus. No Salmo 57, versículo 1, o salmista fala da sombra como da proteção de Deus oferecida aos homens. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo. Olha só, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aleluia. Meu amado, nos abriguemos aí do Senhor. Amém. Aleluia. A sombra do Senhor. As calamidades estão aí. Então vamos abrigar a sombra das asas do Altíssimo. Amém. Salmo 36, 7. E pondo as minhas palavras na tua boca, e te cubro com as sombras da minha mão. Isaías 51, 16. Como eu já disse, a sombra é o nome que nós damos à ausência da luz. A sombra é causada por alguma coisa que bloqueia a luz. Tá certo? Então, a sombra do Onipotente é a proteção. É a cobertura que nós temos sobre nós, que está assentado no seu trono. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E é aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7, versículo Glória a 13 ao Deus. 15. Glória a Deus. Sombra fala de refrigério, meu amado, e descanso. Quem já trabalhou na roça sabe muito bem do que estou falando. A melhor hora do dia é quando temos tempo para descansar debaixo da sombra de uma árvore. Na cidade também não é diferente. Quando o trânsito fica parado, nada melhor do que uma árvore fazendo sombra dentro do carro. Lembra de quando Israel saiu do Egito? Deus era com eles de noite e em uma coluna de fogo de dia e uma grande nuvem para fazer sombra no deserto. Agora, na sombra do Onipotente, só é possível descansar se estivermos escondidos no Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar na sombra do Onipotente. Aleluia. Descansar à sombra do Onipotente significa confiar inteiramente a sua vida ao Senhor e descansar debaixo de suas promessas. Infelizmente, existem muitos crentes que não descansam na sombra do Onipotente. É só aparecer uma luta, uma prova, que ele fica desesperado. Ei, descansa em Deus, meu irmão. Aleluia. Descansa em Deus, minha irmã. Glória Coloque a Deus. seus problemas nas mãos do Senhor e descanse. Amém. Aleluia. Descansar, estando tudo bem, é fácil.
mas nós precisamos aprender a confiar em Deus quando as coisas não vão bem. Aleluia. Isto é estar na sombra do Onipotente. Oh, glória a Deus. Jesus é a Aleluia. sombra do Onipotente, Aleluia, onde nós Jesus. podemos encontrar alívio e descanso para a nossa alma Graças cansada. a Deus. Por isso ele Aleluia. disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Graças a Louvado Queridos, seja o como eu Senhor. disse, os outros versículos do Salmo 91 trazem a mesma mensagem de proteção e confiança no Deus do Salmo 91. Estarei pregando sobre eles em uma outra oportunidade, assim querendo Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite e uma ótima semana aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor seja contigo. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Graças a Jesus. Deus. Santo é o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Deus é poderoso. Nós não temos que nos esconder de Deus, mas temos que nos esconder em Deus. Aleluia! Que essa palavra possa encher o teu coração durante toda essa semana. Medite nessa palavra, que eu tenho certeza que Deus falará muito mais ainda com você. Amém? Eu gostaria de estar louvando um hino em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. O Senhor é bom. Obrigado, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, seu nome é santo. Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre. Amém. Mais sublime que o céu, o seu nome permanece. No deserto é minha água, no inverno me aquece. Ele habita nas alturas, bem acima das estrelas. Aos humildes dá sua luz. O seu nome é Jesus. Santo, seu nome é santo. Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre. Amém. Mais sublime que o céu, o seu nome permanece. No deserto é minha água, no inverno me aquece. Ele habita nas alturas, bem acima das estrelas. Aos humildes dá sua luz. O seu nome é Jesus. Aleluia! Santo,
santo, Jesus é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, para todos sempre. Amém. Adorai Jesus Para todos sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Tu és louvado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Por tudo, Senhor, que o Senhor tem permitido em nossas vidas. Nós confiamos em Ti e acreditamos no Teu poder, meu Pai. Aleluia. Estamos escondidos, Senhor. Escondidos em Ti, Senhor. Debaixo das asas do Altíssimo, Senhor. Tu és a nossa proteção, Senhor. Estamos protegidos pelo Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, grandioso, tremendo, Senhor. Tu és Deus provedor, meu Pai. E nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos por essa palavra maravilhosa desta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Quão tremendo é, Senhor. Tu és o Verbo, Senhor. Tu és o pão que alimenta as nossas almas, que alimenta a nossa vida, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que irão nos assistir, meu Pai. Deus, que a Tua proteção, o Teu poder, a Tua provisão, a Tua palavra, Senhor, venha transformar, venha limpar, venha, Senhor, fazer aquilo que apraz ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós Te pedimos, Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os membros, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que estão conosco, meu Pai. Nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, todos os ofertantes, os dizimistas, Senhor. Deus, entra com a Tua provisão, com o Teu poder, Senhor, com a Tua unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, nos dê, Senhor, uma semana abençoada, Senhor, e que, Senhor, tudo isso, Senhor, possa passar logo, meu Pai, que toda essa tempestade, Senhor, possa passar logo, Deus, porque estamos, Senhor, debaixo da Tua proteção, estamos debaixo das Tuas asas, meu Pai, e nós confiamos e acreditamos em Ti, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.